Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Sou Alisson Paes e neste vídeo vou te ensinar um recurso da linguagem Python chamado List Comprehension, ou compreensão de lista no nosso bom português. Com esse recurso, nós seremos capazes de criar uma nova lista a partir de uma lista original, de uma maneira bem mais rápida e também mais pythônica. Mas antes de começar, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Para falar sobre compreensão de listas, nós vamos retornar a alguns exemplos que nós já resolvemos aqui no canal em vídeos anteriores, só que da forma tradicional. E o primeiro exemplo que eu trago aqui vem do vídeo em que eu ensino como pedir uma lista ao usuário. Você pode encontrar aqui no quadro sobre erros comuns, tá certo? Então aqui está o nosso código. Nós pedimos para o usuário digitar números para uma lista, todos eles separados por vírgulas. E aí nós recebemos aqui na variável conteúdo todos esses números e as vírgulas na forma de uma única string, tá certo? E aí na linha seguinte, nós separamos essa string em todos os pontos onde há vírgulas. Então as vírgulas serão removidas e ela será fragmentada, de modo que os números, que é o que vai sobrar, cada número vai compor uma lista, que nós vamos receber aqui na variável números. O problema é que esses números ainda estão na forma de string, porque nós tínhamos uma string e nós fragmentamos essa string. Então o problema que nós queremos resolver aqui é o de converter cada um desses números da lista para o tipo inteiro ou ponto flutuante, porque nós queremos uma lista de números. Então nós fizemos isso naquele vídeo com esse código aqui das linhas 6 e 7, e agora eu vou mostrar uma forma mais pythônica de resolver esse problema, tá certo? Então primeiro eu vou digitar aqui a expressão e depois eu vou te explicar passo a passo o que acontece nela. Então, ao invés de ter essa linha 6 e 7, que eu vou comentar aqui, nós poderíamos ter escrito da seguinte forma. Vamos abrir e fechar colchetes aqui e colocar int n for n em números. Tá? Então, ainda não está completo, mas eu vou te mostrar o que essa linha faz. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que nós estamos criando uma nova lista. Então, por isso tem esses colchetes aqui, tá certo? Estamos criando uma nova lista. E o interior do colchete, ele diz quem serão os elementos dessa lista. Tranquilo? Aí vem um detalhe. Como nós estamos criando uma nova lista, é necessário que a gente armazene esse valor em uma variável, porque senão nós vamos perder esse valor, não teremos mais acesso a ele para continuar o nosso programa. Então eu vou criar aqui a variável lista igual a nossa expressão. Ok. Então agora vamos olhar para o conteúdo dessa lista. A parte que vem antes do for, essa primeira parte aqui, int n, diz que cada elemento da lista é o resultado de se aplicar a função int, que faz a conversão para o valor inteiro, sobre um valor n. Então nós teremos valores n, tá, que vão variar, e cada elemento da nossa nova lista será o resultado de aplicar a função int sobre esse valor n. Então essa primeira parte diz só isso. E a segunda parte, a que vem aqui, do for em diante, nos diz da onde vêm esses valores n. Então eles vêm da lista números, tá certo? Então para cada valor n da lista números, nós vamos aplicar a função int, ou seja, vamos converter esse valor para um inteiro, e aí esse resultado será um novo valor a ser adicionado na nossa lista, tá certo? É isso que essa linha está dizendo. Então, numa única linha, nós conseguimos condensar essas duas linhas aqui, tá? Que a gente tinha uma expressão antes com for e dentro a gente estava fazendo a atribuição, agora nós fizemos tudo junto. E isso é uma maneira mais natural de se fazer, de se resolver esse tipo de problema em Python. Então nós vamos ver alguns outros exemplos e ver que essa expressão ela pode ficar bem mais complicada, mas ela vai manter uma estrutura muito semelhante, tá certo? Então, mexendo aqui um pouco na expressão, vamos alterar alguns valores para você ver como é que essa estrutura funciona, tá certo? Então, primeiro, o nome da variável aqui, n, nós poderíamos ter colocado um nome qualquer, tá certo? Poderia ter sido, por exemplo, num. A única restrição é que esse nome que você coloca aqui no for, é nesse momento aqui que essa variável é criada, tá? Então, o nome que você coloca aqui no for, ele tem que ser igual ao nome que você vai colocar aqui na primeira parte, que vem antes do for. Você não pode utilizar aqui um nome que você não declarou no programa e nem que você não declarou aqui no for também, tá certo? Aí nós aplicamos a função int. Nós poderíamos ter aplicado qualquer outra função a essa variável,
ou até mesmo ter montado uma expressão bem mais complexa. Por exemplo, poderíamos ter convertido para ponto flutuante e elevado esse resultado ao quadrado, tá certo? Depois somado 7, por exemplo. Então, vai funcionar, tá? Para cada elemento que está lá na lista números, ele vai aplicar a função float, vai convertê-lo, vai elevar ao quadrado, depois vai somar 7 e finalmente vai adicionar a nossa lista, tá? E a outra parte que nós podemos mexer é a própria variável números, ou seja, a própria lista que nós estamos operando. Nós poderíamos ter colocado qualquer outra lista ou, na verdade, outros tipos de dados também que são iteráveis, tá? Então funcionaria se fosse uma string ou uma tupla. Mas aqui no nosso caso a gente quer esses números mesmo. E aí, como esse lado direito da igualdade ele vai ser resolvido antes do lado esquerdo, então nós não precisaríamos criar um novo nome aqui para o nosso programa. Nós podemos aproveitar e colocar esse novo valor na variável números mesmo, tá certo? Porque aqui vai ser utilizado o valor de números no momento em que chega nessa linha, tá? Então o valor atual, e aí ele vai ser processado e depois todo o resultado final, né, quando completar essa expressão, vai ser atribuído novamente à variável números. Tranquilo. Então vamos resolver mais um exemplo para você ver como é que isso poderia ficar um pouco mais complicado. Antes de te apresentar uma situação nova, que foi a que me motivou a fazer esse vídeo, porque ela vai na direção do próximo projeto que eu quero fazer com vocês, nós vamos voltar lá para o projeto de criptografia, tá certo? Então eu vou comentar aqui esse código e nós vamos colocar o código do projeto de criptografia aqui. Então está comentado e aqui está uma das primeiras versões do nosso código de cifrar mensagens do usuário, mensagens de texto do usuário, tá certo? Antes mesmo da gente começar a trabalhar com criptografia de documentos, bem no começo do projeto. Então, aqui, para quem não lembra, a gente recebe uma string do usuário, tá? No nosso caso aqui a string de teste é abacaxi, e nós queremos aplicar a cifra de César nela. Ou seja, nós vamos substituir cada letra por uma letra que vem chave posições à frente. E nossa chave aqui é 3, tá? Então o A vai ser substituído por D, o B por E e assim por diante, tá certo? E aí nós fizemos todo esse código aqui dentro do for para fazer essa substituição das letras. E eu vou te mostrar como é que a gente poderia fazer isso de uma outra forma, tá? Então, primeiro nós vamos juntar essa expressão aqui do índice aqui dentro da expressão da nova letra, tá? No final a gente quer calcular para cada letra uma nova letra. E aí aqui nós estamos aplicando primeiro essa função ORD em cima da letra para obter o seu número correspondente na tabela ASCII e nós vamos utilizar isso aqui dentro. Então eu vou substituir índice por ORD letra, aqui. Tá? E aí agora que nós temos uma única expressão para calcular essa letra, nós vamos aplicar o conceito de compreensão de listas para criar uma nova lista a partir da string mensagem, em que cada elemento dessa lista seja o resultado calculado pela expressão de nova letra, tá certo? Então, nós vamos pegar cada letra da mensagem original e vamos substituir pela letra calculada por essa expressão aqui, que parece bem complicado, mas quem viu os vídeos viu que é bem simples. E aí, no final, nós vamos obter uma lista com os caracteres criptografados, tá? E aí eu vou mostrar também como é que a gente pode, a partir de uma lista, obter uma string, que era o resultado que a gente precisava para resolver esse problema. Então, aqui nós já temos a mensagem e aqui nós temos a expressão, tá? Então eu vou tirar ela daqui e eu vou fazer o seguinte, lista vai ser igual, aí abre colchetes, aplicamos a expressão e aqui a nossa variável é a letra, a chave nós já temos, o N nós temos também, então essa expressão sobre a letra para a letra em mensagem. Só isso. Então, para cada letra da mensagem, nós vamos aplicar essa expressão aqui, um pouco complicada, sobre essa letra. E vamos calcular, então, o que seria o resultado de nova letra, que vai ser adicionado à lista. E aí, para finalizar, nós apenas precisamos criar uma string a partir dessa lista. E para isso, nós fazemos assim, nós colocamos a string vazia, ponto join, e passamos a lista. Então, join é uma função que opera sobre strings, e ela serve para você unir todos os elementos de uma lista em uma string,
separando eles por essa string aqui que vem, né, da onde você aplica o join. Então, como a gente não quer separar essas letras, né, queremos que elas fiquem juntas, então a string que nós passamos aqui é a string vazia. Se a gente quisesse separar elas por vírgulas, por exemplo, nós passaríamos vírgula ali dentro das aspas. Então eu vou salvar esse código aqui e nós vamos executar dessa vez para você ver que está funcionando, tá ok? Então vou entrar aqui, salvei aqui em listas. Beleza, Python 3, List Comprehension. Então não apareceu nada porque eu não pedi para exibir nada, certo? Beleza, vamos pedir para exibir aqui cifrada. Vamos colocar assim: abacaxi cifrado resulta em... E aí botar minúsculo aqui. Agora sim. Abacaxi cifrado resulta em DAD, FD, aí tem essa chave 0. Então se você lembra lá do vídeo de criptografia, né, aqui no lugar das chaves a gente tinha como resultado o A, né, a letra A, se não me engano. Só que isso a gente fez uma correção depois, aqui tem o código mais avançado, né, nessa função substituir, a gente fez umas correções para não cair nesses caracteres estranhos, né. Como essa aqui é uma das primeiras versões que a gente está trabalhando aqui em cima, aí ficamos com essas chaves, mas esse não é o problema da vez. O importante é que cada letra foi substituída pela expressão que a gente esperava que fosse. Tranquilo? Agora sim, agora podemos passar para o próximo exemplo. Neste nosso próximo exemplo, nosso objetivo será filtrar uma lista. Então nós queremos obter uma lista cujos elementos satisfaçam uma determinada condição. Para avaliar condições e tomar decisões, nós sabemos que nós precisamos utilizar a palavra reservada if. Então nós vamos ver como é que nós podemos colocar um if dentro dessa nossa notação de compreensão de lista. Então aqui eu tenho uma lista com nomes de arquivos, tá certo? Então é como se eu tivesse colocado aqui no código em Python, né, nessa forma de lista, o resultado daquele comando ls, que nós utilizamos lá no terminal, tá certo? Então esses nomes de arquivos, né, esses elementos da lista representam arquivos que estão em uma determinada pasta no meu computador, tá? E aí dentro de todos esses arquivos aqui nós temos arquivos PNG, que são imagens, MP4, vídeo, PDF, DMG, então tem alguns tipos perdidos aqui. Eu gostaria de obter uma nova lista, a partir dessa lista de arquivos, de nomes de arquivos, que contém apenas os arquivos de imagem, no formato PNG, tá certo? Então, para obter essa lista, vamos começar aqui colocando a nossa notação de compreensão de lista. Então, eu vou colocar aqui, abrir e fechar colchetes, e vou dizer que imagens é igual a nome for nome em arquivos. Então, colocando só isso, eu vou obter uma nova lista que é idêntica à lista original. Tem todos os elementos que estão lá, tá certo? Então, para poder filtrar isso, nós vamos adicionar um if aqui. Então, terminou o nome da lista, né? For nome em arquivos, if, e aqui nós vamos colocar a condição, tá? Qual é a condição que nós queremos que seja atendida? Nós queremos arquivos que estão no formato PNG. Então, são arquivos cujo nome termina com .png, tá certo? Esse PNG poderia estar em minúsculo, em maiúsculo, isso é uma coisa que pode ser uma complicação, mas que para simplificar aqui, nós vamos supor que é sempre minúsculo, tá? E eu já coloquei a lista de forma que tivesse apenas minúsculos e que não tivesse outro tipo de imagem também, como JPEG, esse tipo de coisa. Então, vamos simplificar o nosso problema. Agora, como é que a gente pode determinar se uma string termina com uma determinada terminação, né? Com uma determinada string no final? Para isso, as strings possuem uma função chamada ends with, que na tradução literal para o português seria termina com, tá? E essa função ela funciona da seguinte forma: nós vamos pegar uma variável que nós sabemos que contém uma string, então aqui no caso é a nossa variável nome, e vamos colocar um ponto, tá certo? E aí a partir desse ponto nós escrevemos ends with, e entre parênteses, né, como argumento dessa função, nós passamos uma string que contém a terminação que nós queremos verificar. Então aqui no caso é .png.
Então a função vai verificar se a string que está aqui na variável nome termina com .png. Se terminar, ela vai retornar true, verdadeiro. Se não, vai retornar falso, tá certo? Então nós vamos colocar esse trecho de código aqui dentro. Então é isso, olha. Imagens vai ser igual a uma nova lista que vai conter nomes, tá? Esses nomes virão da lista arquivos, mas somente se esse nome tiver terminado com .png. Esses serão os únicos nomes que serão incluídos na nossa lista imagens. Os demais não serão incluídos, tá certo? Então nós vamos salvar. Eu vou comentar o código que está aqui do exemplo anterior. E vamos executar agora para verificar se a lista vai ter só o que a gente quer, tá certo? Então pedir para exibir imagens. E aí aqui estava a nossa lista. Aí eu vou colocar Python 3 List Comprehension. E aqui está, ó. Perceba que cada um dos elementos aqui dentro termina com .png. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos aqui. E se você contar os elementos nessa lista, você vai ver que não tem um oitavo elemento que não foi incluído lá. Todos os elementos que terminam com .png foram incluídos lá naquela lista e apenas eles. Tá certo? Então, bem interessante isso, né? E vai ajudar a gente bastante a partir de agora. Então, sempre que couber nos vídeos agora, eu vou utilizar essa notação de compreensão de listas, tá? Para você ir se acostumando com ela e também porque é o tipo de notação que você vai encontrar por aí quando você for analisar um código em Python. Então, pouco a pouco, você vai se acostumar e vai começar a escrever também de maneira mais pythônica, tudo bem? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse último exemplo que a gente acabou de ver, ele será o nosso link para o próximo projeto que nós vamos implementar aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever para dar aquela força. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!